Fala galera, beleza? Tranquilidade? Trader Edivan Cervantes na área para mais um podcast show de bola. Hoje nós estamos com um convidado top, sensacional, Ricardo da Full Trader. O cara é top, sensacional, um conteúdo de verdade, de valor. Nós vamos debater algumas ideias aqui. Top demais, galera. Espero que vocês gostem desse conteúdo, fechou? Ricardo, muito obrigado por aceitar meu convite. Foi um pouquinho difícil a gente conseguir alinhar as agendas e tudo mais, mas muito obrigado por você fazer parte e a gente distribuir conteúdo aí para a comunidade. Agradeço de verdade aí pela sua vinda. Show, Edman. Eu que agradeço aqui o espaço, né? Como a gente estava conversando aqui, esse tipo de espaço onde a gente consegue discutir mais as ideias é um espaço de crescimento muito grande, né? E tamo aí, cara. Tô aberto, manda as perguntas aí que tiver. Tudo que eu aprendi, toda a minha experiência, não só como trader, mas experiência de vida como homem, eu acho que eu estou completamente disposto aqui a compartilhar com a galera. Eu espero que ajude, espero que seja útil aí para a galera que esteja acompanhando. Eu que agradeço. Galera, antes de começar, eu quero falar que esse episódio ele é patrocinado pela Bet7. A Bet7 é uma casa de apostas muito top, com uma das melhores odds do mercado. E você que ainda não conhece, está com alguma dificuldade ou algum probleminha para poder começar nesse investimento na casa de aposta, coloca um cupom chamado EDVANTIPS, você já ganha R$50 já para você começar a fazer os seus investimentos sem precisar fazer nenhum tipo de depósito antes, beleza? Vou deixar aqui na descrição, faz lá o seu cadastro, sensacional, show de bola. Demorou? Ricardo, meu querido, quantos anos você tem? Quarentinha, 4.0. Caraca, você é casado? Sou casado. Casado? Tem filho? Ainda não. Ainda não? Mas é o maior sonho da minha vida. Sério? É o meu maior projeto de vida. Você me perguntar o que você quer na vida, Filhos, na verdade, duas filhas. Duas filhas? Gêmeas. É o que a gente tá planejando pro ano que vem. A gente tá jogando pro universo, ó. Duas meninas, eu sei que vou sofrer com essa parada, tô ligado, eu sei, mas eu acho que vai ser incrível. Vai ser uma experiência mais incrível que eu vou ter, vai ser a emoção mais incrível que eu vou sentir na vida. Sem ter, eu já sinto isso. E é um projeto já pra 2022. Vamos ver o que acontece. Caraca, você tá casado há quanto tempo já? Você não faz essas perguntas que você... Não, tem que colocar. Deixa eu dar uma olhada na aliança. Cara, tem 8 anos. 8 anos? 8 anos. Caraca, velho. Muito tempo, hein? Bastante. Qual o nome da esposa? Evelyn. Manda um beijo pra Evelyn aí, pô. Ô, meu amor, você sabe que você é a mulher mais linda da terra. Passou aqui por essa terra. Aproveitar e fazer a moral, né? Um beijo pra você, querido. Fica com Deus. Top. E, cara, você é de que lugar de São Paulo? Você é de São Paulo? Cara, eu sou de Guarulhos. Né? Eu nasci, morei mais de 30 e poucos anos em Guarulhos. Nunca saí de Guarulhos. Na verdade, saí de Guarulhos, fui pra São Paulo um pouquinho, depois voltei pra Guarulhos. Aí, deu uma louca um tempo atrás aí, 4 anos atrás, mais ou menos, 3, 4 anos atrás. Estava vencendo meu contrato de aluguel, onde eu morava em Guarulhos. Aí eu falei pra minha esposa, amor, e aí, a gente compra a casa, aluga de novo, o que a gente faz? Aí os dois, meio que uma louca, vamos morar fora do país. Aí a gente foi pra Orlando. Aí moramos em Orlando, nos Estados Unidos, por 1 ano e meio, 2 anos, mais ou menos. Ela ficou um pouco mais do que eu, porque na verdade eu ia e voltava. Ela ficou mais de uns 2 anos. E aí quando nós voltamos, Orlando era um lugar tão tranquilo, uma paz tão grande. A energia de Orlando, assim, já foi pra Orlando ou não? Não. Cara, se você for, a energia do lugar é incrível. O lugar parece que só tem gente boa, sabe? As pessoas só vão pra lá pra buscar uma energia boa. Pelos próprios parques, tudo. É um lugar que as pessoas vão pra isso. Então a energia do lugar é incrível. E onde a gente morava era um bairro residencial muito tranquilo, assim, sossegado, não tinha barulho, nada. E me acostumei com aquilo. Quando eu voltei e fiquei em um apartamento em Guarulhos até encontrar uma casa. E um barulho, cara, motoboy passando, 3 horas da manhã, bibi, buzinando e pá. Nossa, aquilo ficou, falei, não consigo mais. E aí eu fui procurar um lugar mais tranquilo. E aí eu encontrei um lugar em São José dos Campos. Hoje eu moro em São José dos Campos, que pra mim é um lugar incrível. Olha, eu não saio daquele lugar, não vou dizer por nada, cara, mas olha, é um lugar sensacional. Eu fazendo merchan da cidade aqui, mas é um lugar onde você tem bairros residenciais afastados da cidade, mas você está a 10 minutos ali do centro e tem tudo. É um lugar que tem tudo e está próximo de tudo também. Então hoje eu moro em São José dos Campos, não sou um joseense, mas me considero, faço propaganda de São José com todo gosto, que é um lugar incrível. Eu já fui para lá algumas vezes, já fui muito ali na Nelson Dávila, muito ali. Sim. Muito nos eventos que eu fazia antes de trabalhar
com aposta no investimento de... Mora uns 15 minutos dali. 15 minutos. Top, é muito bacana. A cidade é bem tranquila mesmo, eu curto. gosto, muito bacana. Ricardo, e como é que você começou nessa loucura de investimento esportivo? Foi do nada? Como é que foi? Que você caiu de paraquedas ou você falou assim, pô, sempre fui um cara que gostei de futebol? Como é que foi essa vibe pra você iniciar nesse mercado? Não, cara, eu sempre gostei de dinheiro. É? A verdade é essa. Eu nasci, minha família é bem humilde, a origem. Meus pais vieram do interior. Minha mãe é de Dracena, meu pai é de Tupã. E vieram pra cá, enfim, sem nada. Meu pai pra tentar a vida aqui. Então, eu sou o filho mais novo de 4 irmãos. Meu irmão disse que eu já nasci na época da leite moça, né? Ele brinca porque meu pai comprava, por exemplo, um pedaço de queijo, porque não tinha grana para comprar um queijo inteiro, comprava um pedaço de queijo para dividir para todo mundo, um pedacinho pequeno. Comprava uma latinha de leite moça para dividir para a família inteira, um pouquinho, para misturar com alguma coisa. Eles eram dessa época. E eu, quando já adolescente, 14, 15 anos, algumas coisas mudaram, né, no nosso país e algumas coisas melhoraram. E meu irmão falava, pô, você pega hoje uma latinha de leite moça, taca coco dentro e come ela inteira. Ele falou, você não tem noção do que era isso na minha infância, né? Mas minha família é muito humilde, então não tinha condição de ter brinquedos, bicicleta, patins, skate, essas porra todas, não tinha. Não tinha nada disso? Não tinha. Caraca, e eu queria ter. Eu até falo, eu nasci no lugar errado, porque eu sempre tive uma mania, né, de um pensamento, eu quero mais, e eu não quero mais, eu quero o melhor. Era fogo, eu ia no mercado com a minha mãe, e aí... Pô, mãe, eu quero uma bolacha. Mas não era qualquer bolacha, era a mais cara. Era não era qualquer Danone, aquele que você não conhece a marca, era aquele que passava na televisão. Pra você ter ideia, eu tô te falando isso aqui para te explicar o contexto de onde entrou as apostas. Pra você ter ideia, eu fui o único filho da minha família que teve convênio médico. Caraca, porque eu odiava hospital público. Lugar... Eu olhava, nossa, demora muito, tá muita fila, lugar não sei o quê, papapá. Não gostava. A Siri falando aqui com a gente. Conversando com a gente aí, Siri. A Siri tá aqui, querendo falar com a gente. E aí, minha mãe falou, esse moleque não vai, se ele precisar doente, ele vai morrer, porque ele não vai ficar. E aí, você pode pensar, porra, mimado, né? Pô, não é mimado, meus pais nunca me mimaram, mas... eu sempre gostei de coisa boa, Sim. Essa é a verdade, eu sempre quis coisa boa. Só que chegou um momento na minha vida que eu percebi, as coisas boas não virão dos meus pais em relação a finanças. Você chegou nessa conclusão? Eu tive essa certeza, porque não tinha como, né? Eles não tinham como me oferecer nada mais do que o que eles podiam. E aí eu percebi, ou eu encontro uma forma de ter as minhas próprias coisas, ter meu próprio dinheiro, ou não vai rolar. E aí, cara, perto dos meus 14 anos, eu comecei a trabalhar com carteira assinada com 14 para 15 anos. Caraca, sério? Trabalhei num lugar que fazia amortecedor de skate. Chamava aquele de buchinha. E comecei a fazer aquilo, fiquei 1 ano trabalhando lá, aí fui mandado embora. Fui mandado embora e não entendi, chorei, né? Meu pai nunca soube que eu chorei, mas eu chorei de raiva. Como alguém me manda embora, né? Como assim? Sério? Sou incompetente, será? Tava fazendo uma graninha, era pouco, mas era uma grana que era minha. Só que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu tinha acostumado a ter o meu dinheiro e agora que eu fui mandar embora, eu não tinha mais. E aí eu comecei a empreender. Falei, vou aprender a fazer brigadeiro, trufa, bolo, qualquer coisa que me traga grana. E por alguma razão eu tenho algum talento, algum dom com comida, cara. Sério? Com doces principalmente. Além de adorar doces, eu faço. Se eu pegar qualquer receitinha, se eu ver qualquer coisinha, eu faço aquilo muito fácil. Minha mãe foi cozinheira durante mais de 30 anos, talvez eu tenha herdado esse talento dela. Né? Ou o fato de você ser o único filho a ter conseguido comer leite moça com coco. Exatamente, ajudou. E aí eu falei, vou aprender a fazer. Aí fiz um curso na Arcor, lá em Guarulhos. Em Guarulhos tem uma lojinha chamada 7 Épocas. Fiz um curso. Cheguei no lugar com o chinelo quebrado, com o joelho ralado, que eu fui andando pro centro de Guarulhos, dá 7 quilômetros da minha casa, porque minha mãe me deu uma grana, era pra comprar o chocolate. Se eu fosse de ônibus e voltasse, eu não ia dar pra comprar. Então eu fui andando. Nossa. 7 km, quebrou meu chinelo, que eu fui de chinelo. Caí, né, joelho ralado, cheguei na loja, falei, moça, eu preciso comprar coisa pra fazer trufa. Ela, o quê? Eu falei, não sei. Como é que se faz trufa? Aí ela falou, mas você não sabe? Eu falei, não sei. Ela, tá tendo um curso agora da Arcor aqui. E aí eu quero fazer. Ela, não dá mais, já tá começando agora. Eu falei, não, moço, dá.
Não, não dá. Eu falei, claro que dá, deixa eu falar com a mulher. Então, eu tava obstinado, cara. Eu falei, eu quero aprender a fazer isso. Pra, né, encurtar uma história longa, eu fiz o curso, aprendi, voltei pra casa. Naquele mesmo dia, fiz umas 50 trufas. Mentira, velho. No dia seguinte, o meu cunhado vendia pão na rua. Minha mãe fazia pão, ele vendia. Saía, né? Era pão integral. E ele saía, ia em lojas. Na rua que eu falo, né? Ir numa loja, numa outra, pá. E falei, vou sair com ele pra vender. E sair enquanto ele tava vendendo pão, eu saía vendendo trufa. E aí, era umas 10 da manhã, até 2 já tinha vendido tudo. Caraca, aí pegava velho. a grana, no dia seguinte ela comprava mais chocolate, fazia trufa, fazia à noite, no dia seguinte saía pra vender. No final do primeiro mês que eu vendi trufa, eu já ganhei um salário maior do que do meu pai. Mentira, que trabalhava naquela época mais de 20, 25 anos numa empresa. E aí eu entendi, comecei a entender um pouco sobre como é que se faz dinheiro. Se faz dinheiro resolvendo problemas. No meu caso, qual era o problema? As pessoas tinham fome, vontade de comer um doce. Então eu fazia o doce e resolvia o problema dela. Era empreendendo. Eu comecei essa formiguinha do empreendedorismo já picou. E aí, enfim, fiz isso. Aí depois acabei fazendo outros cursos. Aí me formei em enfermagem, trabalhei como concursado, uma série de coisas. Sério, velho? Cara, fiz tanta coisa. E minha vida deu todo o meu propósito de empreender foi pra roça. Chegou o momento, Edivan, isso aqui é uma loucura quando eu falo. Eu tentei fazer tantas coisas na minha vida até os meus 30 anos. Tantas coisas que eu tentei e nada dava certo. Nada. Tudo que eu tentava empreender de novo, as coisas não funcionavam. E eu cheguei a uma conclusão de que eu sou cristão. E cheguei a uma conclusão. Deus não quer que eu enriqueça. Porque se eu enriquecer, eu vou pro inferno. Mentira. E eu tô falando sério, assim, não é um modo de falar. Eu realmente acreditei nisso. E, eu não é, menino, já perto dos meus 30 anos. Deus não quer que eu faça dinheiro na vida, porque se eu fizer, eu vou me corromper de alguma forma e aí eu vou pro inferno. Então é melhor que eu fique pobre ou tenha uma vida mais ou menos, mas que eu vá pro céu do que ir pro inferno. E eu fiquei com essa crença. Fiquei alguns anos com essa crença e parei. Simplesmente me acomodei, fiz um concurso público, trabalhei com imposto de saúde durante muito tempo. Caraca, velho, que loucura. É uma doideira, né? Mas você chegou nessa crença pelos fatos ou porque alguém falou alguma coisa pra você ou não? Foi uns fatos mesmo que te levaram a chegar nisso? Cara, foi muleta minha. É mesmo? Porque esse negócio de tentei de tudo e não deu certo, quando eu comecei a desafiar as minhas crenças, eu comecei a perceber que, na verdade, eu nunca tinha tentado porra nenhuma. Eu não tinha tentado, eu só tinha pensado. Tinha tido ideias, muitas ideias, mas fazer de fato, eu nunca tinha feito nada. Então eu falei, peraí, Deus que não quer que eu tenha as coisas. Eu nunca fiz de verdade, eu só pensei. Eu conversei com uma pessoa aqui, outra ali, mas trabalhar de fato, fazer o que tem que ser feito, eu não fazia. E aí, quando isso aconteceu, enfim, eu comecei a questionar algumas coisas e comecei a buscar outras fontes de renda. E comecei a usar a internet para isso. E aí eu conheci o poker. E eu sou um cara extremamente competitivo, cara. Você não tem noção do quanto competitivo eu Sério? sou. Sou demais, para qualquer coisa. Se você, às vezes você não tá competindo comigo, mas eu tô competindo com você. Assim, videogame, eu não gosto de jogar videogame sozinho, contra o computador, contra o sistema. Por quê? Porque não tem ninguém do outro lado pra eu ganhar. Mentira, velho. Não tem graça, eu tenho que ganhar de alguém, velho. Eu gosto de competir, eu sou extremamente competitivo, assim, mas nível hard. Quando você compete, por exemplo, quando você ganha, você é daquele cara que, tipo, esfrega, fala, ganhei. Eu alopro mesmo, cara. Eu tava jogando futebol no final de semana e não marquei um gol, mas dei uma caneta linda no Rubens. Nossa, eu vou falar dessa caneta com ele até o final da vida. Assim, né, daquilo que eu posso. Então, eu gosto de me divertir bastante fazendo o que eu faço. Então, eu sou muito competitivo. E as coisas que trazem competitividade me atraem. E eu conheci o poker. E quando eu percebi que o poker não era um jogo de azar, quem tá vendo aí achando que poker é jogo de azar, vocês estão muito loucos, mano. Poker é um jogo que exige competências e habilidades específicas. E uma delas é matemática, a principal delas. Quando eu percebi que se eu fosse mais competente que os outros, que se eu estudasse mais do que os outros, eu ganharia mais dinheiro do que os outros, e eu faria dinheiro mesmo com aquilo, eu comecei a estudar a fundo o poker. Aí estudei com o João Bauer, com a Akari,
Na época com Peçanho. Caraca, Nossa, velho. estudei muito pôquer. Já cheguei a ficar 18 horas seguidas jogando pôquer numa Mentira, tela com mano. mais de 12 mesas ao mesmo tempo. A gente fala de grindar, né? Que é ficar grindando. E fazia dinheiro com pôquer? Sim. Só que tem um BO no pôquer. No pôquer, se você quiser fazer grana de verdade, você tem que se profissionalizar e só fazer aquilo da vida. Porque exige muito tempo, muito tempo de tela. Você ficar em frente ao computador muito tempo mesmo, sem parar. Só para nos intervalos de 5 minutos, onde os jogos têm uma pausa para você ir ao banheiro. Depois você volta e continua. Por quê? A variância do pôquer é altíssima. Você joga pôquer ou não? Não. A galera que joga aí, o pôquer tem algumas regrinhas, mas uma coisa simples de entender. Tem cartas que valem mais do que as outras. Sim. Então, um as, por exemplo, vale mais do que um 2. Então, se eu sair com um par de ases na minha mão, não tem ninguém na mesa mais forte que eu. Não tem ninguém. Eu tenho o par mais forte. No máximo, tem outro cara que saiu com um par de ases também. No máximo. Mas não tem ninguém que pode me ganhar em pré-flop, que a gente fala. Porque vão virar cartas na mesa. E essas cartas na mesa, eu posso juntar para fazer um outro jogo. Então, por exemplo, se eu sair com um par de 2 na mão, que é o par mais fraco, e você sair com um par de as, que é um par mais forte, mas virar um outro 2 na mesa, agora você tem 3 cartas iguais. E 3 cartas iguais ganham de 2 cartas. Não importa que as minhas 2 sejam as mais fortes. 3 cartas é mais forte que 2. Só que quando eu saio com um par de 2 na mão, um par de as na mão, tem uma jogada que é o all-in, né? O all-in que é, vem alguém e fala, cara, eu aposto tudo que eu ganho. Só que eu tô com um par de as na mão. Eu vou pagar. Eu tenho que pagar. Porque não tem ninguém mais forte que eu. Só que às vezes eu vou fazer isso, ou seja, eu tô fazendo do jeito certo, tô jogando da maneira certa, eu tenho vantagem matemática, tudo está a meu favor. Só que quando vira as cartas, vai lá e vira um 2, por exemplo, e o cara faz uma trinca. A probabilidade do cara ganhar era menor do que a probabilidade que eu tenho. A minha era muito maior. Só que vai acontecer de eu perder. É a variância, você fazer tudo certo e perder. Isso acontece muito no poker. Muito, muito, muito. Então, a variância dentro de um jogo de pôquer, ela é muito alta. Para você lucrar com pôquer, você precisa jogar muitas mesas. Muitas, assim, ó, milhares. Então, você precisa de muito tempo. Dá para fazer grana, dá, é matemática, e eu vou falar uma palavra aqui que a galera que não conhece pôquer vai achar estranha, mas é impossível não fazer dinheiro jogando pôquer online quando você aplica a matemática por detrás do processo. Você sempre vai ganhar mais que perder. Só que você vai passar, às vezes, 2 meses no red, sem ganhar nada, fazendo certo. E tem gente que não aguenta isso. E pra mim, eu gosto do pôquer, pá. Só que exigia um tempo muito grande, eu não tinha. E aí eu conheci as apostas esportivas com um amigo, colega, né, português, que jogava pôquer também e falou de aposta esportiva. E aí eu comecei a buscar esse negócio. Eu falei, o que é isso, né? Como é que funciona isso? O tal do trade esportivo, cara, isso tem mais de 10 anos. E aí, quando eu comecei a buscar, não tinha nada, não tinha material. Não tinha canal no YouTube, não tinha podcast, não tinha nada. A única coisa que tinha, na época que eu encontrei, foi um fórum português, que tinha brasileiros também, mas a maioria eram portugueses, que o pessoal discutia, mas ninguém sabia de nada também. Não tinha nada de análise de probabilidade, matemática, nada. Era um bando de gente que achava um monte de coisas, mas ninguém tinha validação, comprovação de nada. É tudo no chute, os caras iam no achismo. Era uma doideira. Só que todo mundo achava que achava alguma coisa. Mas quando você olha hoje, eles mesmos, esses caras mesmos, se olharem para trás e analisar, nossa, mano, quanta merda a gente falava. Se eu olhar para trás de coisas que eu já achei sobre a aposta esportiva, e eu olho para aquilo e falo, nossa, cara, como é que eu falei um negócio desse? Mas é normal, né? Você fala aquilo a informação que você tem na hora. Então não tinha muita coisa. E aí comecei a estudar, comecei a entender, enfim. Então eu conheci as apostas em um contexto eu contei toda essa história porque eu sempre quis ser um cara rico. Porque eu sempre quis ter uma vida boa, viajar para onde eu quero. Eu gosto de liberdade, eu não gosto de ninguém mandando em mim. Não gosto de ter chefe, cara. Puta, eu não suporto gente. Pessoas que às vezes você olha que são incompetentes no que fazem, que eu já tive chefes assim, que os caras são ruins,
me dando ordens. Nossa, aquilo me tirava do sério. Então, são alguns valores, não tem nada certo ou errado, eu não gostava. Você já chegou por exemplo, a chegar num dia no seu trabalho e ligar o foda-se e falar assim, vou sair fora da empresa, pedir demissão? Eu fiz isso no último. É? Vou te contar essa história daqui a pouco, fiz no último. E tem a ver com as apostas, inclusive. Então, eu sempre gostei de vida boa. E aí, quando eu conheci as apostas, eu falei, isso aqui vai ser uma opção legal para eu trabalhar. Vai ser uma coisa legal. Pode ser uma coisa legal, só que eu preciso entender, eu preciso estudar. E nesta época que eu conheci, eu trabalhava, estava entrando lá na prefeitura de Guarulhos. Né? Eu tinha me formado em enfermagem, passei no concurso público e estava entrando lá. Então eu comecei, parei. Várias vezes, algumas vezes. E quando eu comecei a fazer dinheiro de verdade com as apostas, o de verdade para mim comecei a fazer mais dinheiro do que eu fazia no meu trabalho como enfermeiro. O meu salário de enfermeiro era mais ou menos 7, 8 mil reais. Caraca. Vinha para minha mão 5 mil. Quando eu comecei a fazer mais dinheiro, mais de 5 mil reais, de forma consistente com as apostas esportivas, eu comecei a desgostar e comecei a diminuir minha tolerância com o meu chefe, com os meus líderes na prefeitura. E chegou um momento que estava insustentável para mim, porque eu não estava mais lá. Eu estava lá, eu ia abrir o computador e às vezes no meio de uma reunião eu estava aqui, acompanhando a galera falando e eu cagando porque eles estavam falando e com o computador aqui, aberto aqui com a casa de aposta na minha frente. Caraca, então eu falei, já estou roubando o dinheiro público, né? Tipo, não tá legal. Não tá legal, eu preciso sair. Né? Mas a minha estada na prefeitura de Guarulhos, ela foi muito importante para minha carreira de apostador. Eu tava falando pra você aqui, mano, eu falo pra caralho, mano. Se você me interrompe aí a qualquer hora, que eu adoro falar. Puta, mano, eu falo pra caralho. Mas o que eu sou hoje como apostador, eu tava te falando que eu sou um herege, né? Falei, cara, eu sou o cara das heresias nas apostas. Eu comecei há 5 anos atrás, eu abri um canal no YouTube. Nosso canal aqui, da Full Trader, pode fazer o merchan aqui, né? Opa, claro. Então vai lá, acompanha. Chama Full Trader no nosso Instagram ou no YouTube também. Eu criei o canal, cara, porque eu já estava no mercado e as pessoas começaram a criar canais do YouTube falando de aposta esportiva. E eu comecei a ver muita coisa que eu não concordava. Eu falei, cara, não é assim. Eu já fiz isso. E eu sei que isso não funciona porque eu tenho os dados sobre isso. E aí eu falei, vou abrir um canal e vou começar a falar da parte da matemática do futebol. Você não tem noção de quanta porrada eu tomei. Ah, imagino, cara. Mas foi muita, muita. De pessoas que você vê hoje aí, né, que são famosas, são colegas, alguns são até amigos hoje. Esses caras me bateram muito, 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 porque quando eu comecei a falar por exemplo, tinha algumas metodologias que a galera aplicava antes, que era o tal do LTD, com proteção no 0-0, proteção no 1-1, por exemplo. Under 3,5 com proteção no over 4,5 e por aí vai, né? Vários. Eram métodos muito difundidos um tempo atrás que não funcionam de forma linear, mas a galera achava que funcionava. E eu comecei a fazer um estudo técnico por detrás disso, um estudo matemático por detrás disso, porque na prefeitura de Guarulhos, eu ia fazer um aplicativo, desenvolver um app para eles, eu tive que estudar Data Science. Então eu fiz treinamentos pela FIAP e pela Impacta, que a própria prefeitura me pagou, sobre programação, banco de dados e ciência de dados. Então eu me formei em um analista de dados profissional. Caraca. Você fez curso na Impacta? Fiz curso na Impacta. Eu trabalhei na Impacta. Trabalhou na Impacta? Cara, eu fiz uns 6, 7 treinamentos na Impacta. Caraca, velho. Lá e na FIAP. Na Impacta foram de programação e na FIAP a parte de data science, na parte de análise de dados. E eu sabia analisar dado. E tem uma coisa que as pessoas não percebiam, que é falar, você já se tocou que uma casa de aposta, ela coloca uma odd? Por exemplo, por que hoje, deve estar jogando já agora, tá jogando City contra o Leipzig contra City. A odd do City, 2. Odd 2 representa 50% de chance. Sim. Odd inicial. E as pessoas não se tocam para, peraí, por que é que uma casa de aposta colocou uma odd a 2? Por que ela colocou a 2,56 a odd do under 2,5? Por que ambas marcam sim tá 1,6?
Se tem uma máxima que a gente fala que é a casa sempre vence, né? E isso é verdade. Sim. A casa realmente sempre vence, mas não significa que você não pode vencer. Significa que a casa sempre ganha mais dinheiro do que perde, só que você também pode fazer isso. Mas a casa sempre vence. Se ela sempre vence, ela coloca uma odd que representa uma probabilidade. Como é que ela faz isso? Por que a odd está 1.6 e não 1.8? Por que a odd do City está a 2 e não a 4? Tem alguma coisa por detrás disso. Sim. Tem um processo por detrás disso. E qual que é esse processo? Padrões são bancos de dados que eles analisam, encontram os padrões através do banco de dados e precificam. E eu sabia disso. Eu já sabia desse processo, eu só não tinha ainda o acesso ao banco de dados profissionais, que eram caríssimos, são caríssimos. Hoje a gente tem, mas na época era muito caro. Só que eu sabia que existiam padrões, eu comecei a falar sobre isso. Nossa, cara, mas assim, foi muito... Quando eu falava, os caras faziam um vídeo de... Olha lá o cara do banco de dados, olha lá o cara não sei o quê, e davam risada. Sério? É, sério, assim, riam. E é engraçado que as mesmas pessoas que riam, as pessoas que riam, hoje estão vendendo software de base de dados, estão vendendo bots. Velho. Por quê? Porque é inevitável. É inevitável. Não tem como correr de dados quando você fala de aposta esportiva. Então, quando eu comecei a falar sobre isso. E aí eu comecei a falar sobre isso, eu comecei a fazer dinheiro com isso, e aí eu saí da Prefeitura de Guarulhos para me dedicar full time aí às apostas, né? E aí, enfim, aí a partir daí, eu cada vez mais comecei a acessar sistemas profissionais, dados, enfim. E aí as coisas... Mas aí para você chegar nessa conclusão, como você falou, para uma casa pagar uma odd de 2, ela tem que ter uma base de dados. Teve alguma coisa que você se tocou e falou assim, pô, eu analisei isso e cheguei nessa conclusão para que isso acontecesse? Ou você foi mesmo esmiuçando até você, pô, alguma coisa tem que acontecer, aí você foi pesquisar a fundo. Teve alguma coisa que, algum detalhe, algum ponto focal que fez com que você fosse a fundo nessa questão ou não? Sim, foi eu chamo isso de um momento de epifania, né? Aquele momento de você... Caraca, se isso aqui for verdade, isso aqui é uma mina de ouro. Se for verdade, então é uma hipótese, né? A primeira hipótese que eu tive, que me chamou a atenção, foi, primeiro, o saber popular que diz, a casa sempre vence. Tá. Se a casa sempre vence, ela tem uma estratégia. Por que ela sempre vence? Ela sempre vem, por exemplo, num cassino. Por que um cassino sempre vai ganhar dinheiro? Porque ele conhece as probabilidades do jogo. Por exemplo, se eu pegar um jogo de dado, vou jogar dados. O valor que eu vou ganhar, se eu ganhar, ele vai ser sempre menor do que o que a casa vai ganhar. Sim. Porque ela conhece as probabilidades. Blackjack é o exemplo perfeito. Num blackjack é você contra a casa, literalmente. É você contra o cassino. Você contra a mesa ali. Eles sempre vão te pagar menos do que deveriam. Agora, como é que você sabe o quanto que é esse menos? Como é que a casa sabe se a odd tem que estar 2, 1,80? Como é que ela se sustenta? Exatamente, porque se ela sabe, se existe uma estratégia por detrás disso, é porque tem um padrão. Eu não sei ainda, eu não sabia naquela época qual que era o padrão. Eu não tinha banco de dados. Então, mas a minha epifania foi, existe um padrão no futebol. O futebol não é uma caixinha de surpresa, porque se fosse, as casas iam abrir casas e fechar o tempo inteiro, porque tudo ia ser um jogo de azar. Sabe qual que é a diferença? As pessoas me perguntam a diferença de um jogo de azar para aposta esportiva profissional. Eu digo profissional porque 97% das pessoas encaram a aposta esportiva como jogo de azar e nem sabem disso. Como recreativo, né? Exato. Pega um jogo de bingo. Quando você vai jogar bingo, você não tem controle nenhum no bingo. Você recebe uma cartela aleatória. Você não escolhe a cartela. Você não pode escolher os números que vêm na sua cartela. Você pega uma cartela de forma aleatória. E aí vai ter um sorteio lá com as bolinhas, né, rolando ali com o número de forma aleatória também. Você não tem controle nenhum. Não tem um cara que é bom de bingo. Mas aquele cara é foda de... Não existe um cara bom de bingo. Não tem um curso de como ensinar a jogar bingo. Mano. Bingo é sorte. A sorte é azar. Você vai ter que, com as variáveis que caem ali, existe uma probabilidade. Existe uma probabilidade de acordo com os números que você tem.
E, inclusive, a gente chama isso de probabilidade condicional. Cada número que sai muda a probabilidade. Cada bolinha que sai ali do número novo do bingo alteram as probabilidades. Ou seja, a nova probabilidade de sair o número 22 que eu estou aqui muda de acordo com a próxima bolinha. Só que eu não tenho controle sobre ela. Eu não posso melhorar as minhas probabilidades, entende? É a variável dentro da variável. Exato. Ou seja, um jogo de bingo é um jogo de azar. Ele é definido, é um jogo de azar. Não tem como, você não é um jogo estratégico, não é. Agora, como é que uma casa de aposta pode sempre ganhar mais dinheiro do que perder e não quebrar? Como é que ela pode colocar uma odd 1,80, 1,20 para outro, 1,70? Tem um padrão por detrás disso. Era uma hipótese. E aí eu precisava validar. E aí eu sozinho, cara, eu tenho essa planilha até hoje. Eu sozinho, na unha, anotei no Excel mais de 20 mil linhas. Caraca, velho. Com dados a cada 3 minutos dos jogos de futebol. O que eu fazia? Eu tinha um sisteminha que tirava prints da tela do computador, eu deixava aberta a tela da casa, com vários mercados na mesma tela, e o sistema ia tirando prints para mim ali a cada 3 minutos. E aí a cada 3 minutos eu tinha todas as odds da casa, e aí tinha depois a gravação do jogo que eu pegava. O que eu fazia? Eu assistia o jogo e eu colocava um padrão. Naquela época eu coloquei 4 padrões para under-over e 4 padrões para back-lay. O que era um padrão? Eu coloquei um nome para ele. Por exemplo, padrão 1, 2, 3, 4. O que era o 1 para mim? O padrão 1, por exemplo, time massacrando o adversário. Tipo, domínio total. Total. Mas esse padrão era meu. Não adianta você pegar esse padrão e tentar aplicar, porque você não sabe o que é o massacrando para mim. Para mim é uma coisa. Então, eu precisava do meu padrão. Então, eu colocava o padrão 1 é massacrando. O 2, o time tá muito bem, mas não tá no massacre absoluto como o padrão 1. Padrão 3, cara, tá mais ou menos ali. Tá um pouquinho melhor do que o outro, mas... E jogo 4, jogo bosta. Jogo completamente bosta, jogo tá fraco, jogo tá ruim. Esses eram os padrões que eu tinha definido. Sim. A cada 3 minutos de jogo, eu lançava uma linha no Excel com o tempo do jogo, então quantos minutos estavam no jogo, o placar, a odd do back-lay aos 2 times, a odd do under-over 2,5, que era o meu mercado padrão, que eu anotava, e anotava este padrão. E tinha um outro padrão para under-over. Então eu colocava, o jogo tá agora padrão 1, tá padrão 2, tá padrão 3, tá, enfim. E anotei isso. Mas foram mais de 20 mil linhas. Caraca, que eu anotei sozinho, na unha, no Excel, fazendo isso. Cara, não foram 20 mil jogos, foram 20 mil linhas. Ou seja, cada linha era um comportamento de 3 minutos. E agora eu tinha o trabalho de, será que isso valeu de alguma coisa? Imagina só. Eu não sabia se isso ia valer, eu não sabia. Eu tinha uma hipótese de que existia um padrão. Eu não tinha grana para acessar banco de dados, que eram caríssimos na época. Então eu falei, vou criar o meu próprio banco. Fiz isso e comecei a fazer as buscas no Excel. A primeira busca que eu fiz, eu achei que estava errada. Por quê? Porque ela deu certo. Qual que era a ideia? A minha hipótese. Eu acredito que jogos que estão na mesma faixa de odd, na mesma faixa, então, por exemplo, odds entre 1,80 e 2, odd média 1,90. Jogos que time da casa estão dentro dessa faixa de odd aqui e que estão com um comportamento tipo 1 e 2, ou seja, ou massacrando muito, ou muito bem no jogo, e jogos 0-0, ou seja, eu fui definindo variáveis que a probabilidade deles marcarem o primeiro gol era maior. E eu comecei a fazer essas buscas no Excel. Só que era uma pergunta, será que isso é verdade? Porque se não for verdade, tudo que eu tinha anotado ia pro lixo. E eu teria perdido um tempo imenso e não ia me servir de nada. A primeira busca que eu fiz, eu tive uma melhora de 22%. Eu nunca me esqueço desse número. Eu tive uma melhora de 22% na probabilidade. Aí eu achei que eu tinha feito a pesquisa errada. Porque se eu tivesse certo, eu tinha achado uma mina de ouro. Falei, velho, não. Você não acreditou? Não acreditei. De verdade, eu não acreditei. E aí eu falei, vou fazer outra. Aí eu comecei a fazer um monte de buscas diferentes, quebrando em blocos diferentes, várias. E todas as buscas que eu fiz, usando aqueles meus indicadores, né, que eu criei ali de leitura visual, todos eles me trouxeram melhora. Todos. Ao ponto de que por exemplo,
Jogos, eu tinha indicador para under-over, onde o A, que era A, B, C e D para under-over, o comportamento tipo A era um jogo com comportamento muito over. E o D, jogo bosta. E aí eu comecei a comparar se jogos onde eu anotava que estava com comportamento tipo D, ou seja, que era um jogo fraco, mas que tinham odds de over, qual que era a probabilidade desse jogo terminar over 2,5, por exemplo. Tinha um ganho absurdo quando aquele comportamento tipo D acontecia. Caraca. Eu falei, cara, realmente tem um padrão. E eram obviedades pra mim. Falei, cara, isso aqui é óbvio. Tem que ser óbvio. Mas quanto mais óbvio, melhor. Quanto mais óbvio, melhor a tua variável. Isso é uma máxima da ciência de dados. Tem que ser óbvio a sua variável. Só que eu não sabia os padrões. Aí, enfim, eu entendi agora. Existem padrões. Aí eu fui verificar uma segunda coisa que era importante pra mim. Se as casas de apostas soubessem da mesma coisa que eu, não ia adiantar nada. O que adianta? Eu estudar, encontrar o padrão, e na hora que eu vou pro mercado, as casas sabem de tudo que eu sei, só que ela quem manda, ela quem coloca a odd. E aí? E aí não ia adiantar nada. Era como se eu soubesse, ó, cara, um Jeep custa 80 mil reais. Pô, legal. Custa 80, então eu vou comprar um Jeep por 70 mil e vou vender por 80. Né? Negócio perfeito. Porque eu sei que ele custa 80. Só que na hora que eu vou comprar, não existe Jeep vendido por 70 mil. Então não adianta eu saber que ele custa 80 se não tem Jeep sendo vendido por 70 mil. Então eu queria saber o quanto que as casas de apostas eram eficientes. Eu fui no meu banco, no meu Excel, fiz a mesma busca. Qual que era a busca? Jogos onde a casa diz, por exemplo, odd média 2, onde eu tenho 50% de chance. Eu peguei todos os jogos que eu tinha anotados, onde a casa disse que eu tinha 50% de chance e fui verificar no final. Quantos ela acertou? E aí eu falei, se ela acertou, se no final 50% desses jogos tiverem batido, aí eu vou ter certeza de que existem padrões. E aí na hora que eu fiz a busca, bum, bateu. 50, 51, 49,8. Odd 1, todas as faixas de odds que eu busquei, quando você analisa um grande volume de dados, a casa acertou. Em milhares de jogos. Fala, caraca! Ou seja, existe um padrão no futebol. É louco isso. Aí depois eu comecei a estudar isso. Tem tanto padrão no futebol que eu coloco em contrato, registro em cartório, tudo que eu tenho e dou. Para qualquer pessoa que duvidar do que eu vou dizer aqui. Em média, de 3 a 4% dos jogos sairão um gol no último minuto. Sério? Você pode analisar os jogos passados, os jogos dos próximos 20 anos. Se não mudar a regra do futebol, se a regra continuar a mesma, de 3 a 4% dos jogos sairão pelo menos um gol no último minuto. Isso vai acontecer. É uma loucura isso, pensar, como assim isso vai acontecer? São dados, existe um padrão tão grande e é por isso que as casas sabem. Dá uma olhada na odd, como é que tá a odd média no último minuto de jogo? 1,04. Por quê? Porque ela sabe qual que é o padrão esperado. Só que tem coisas que a gente pode fazer que é para conseguir extrair uma vantagem no mercado, enfim, aí que entram as metodologias lucrativas. Mas, enfim, existe padrão no negócio. E aí, quando eu entendi isso, que as casas eram eficientes porque ela conhecia os padrões, eu tinha o meu próprio banco de dados para buscar esses padrões, foi o meu momento de epifania. Falei, cara, isso é uma mina de ouro. Só que eu preciso de ter agilidade, eu preciso de mais dados. Foi quando eu comprei o meu primeiro banco profissional da Opta, paguei 18 mil reais para acessar 8 torneios. 8 torneios. É muito caro, cara. Os dados são caros. Hoje a Full Trader gasta mais ou menos 1 milhão e 200 reais por ano só acessando dados para acessar a estrutura que a gente tem hoje. É muito caro. E é caro mesmo. E eu paguei 18 pau, cara. Nunca me esqueço. Falei com o meu agente lá, né, contei em contato com os caras, fiz um call. O cara, ó, quais torneios você quer? Falei, todos. Ele tem certeza? Falei, por quê? Porque é caro. Você não quer só o brasileiro? Falei, não. Eu quero pelo menos uns 8. Falei, quero brasileiro, francês, italiano, Premier League, Championship, português, são os campeonatos que eu mais trabalhava. Aí ele, beleza, ele fez um pacote, ó, 18 mil reais. Falei, eita porra. Mas isso uma vez só? Por mês? Não. Se eu não me engano, foram por... Não foi um ano, acho que foram 8 meses de acesso. Porque era um pouquinho mais caro, aí eu tentei reduzir e ficou 18 pau. Mas acho que foram 8 meses de acesso. E depois já era, você não tem mais. Só que quando você acessa tudo, né, desses campeonatos.
Enfim, é muita informação. Enfim, minto. Antes disso, antes de acessar a Opta, nós nos juntamos com uma galera e criamos um banco junto, contributivo. A galera foi lançando informações, eu criei um sistema, um software, onde a galera foi lançando os dados manualmente, tipo umas 30 pessoas. A gente foi juntando e criamos um banco de alguns torneios. Foi o primeiro banco que a gente teve maior, então contributivo. Só que você tem um problema no banco contributivo. Você não consegue garantir a confiabilidade dele. Porque você pode estar num dia, mas não quer saber, eu vou zoar aqui. Ou o cara leu o dado errado, ou... Então isso pode acontecer. Então você não tem uma confiança lá tão grande assim. Mas a gente fez isso primeiro. Aí depois eu acessei a Opta. E aí eu tive certeza, se eu tinha alguma dúvida, eu tive certeza absoluta dos padrões. Aí eu falei, cara, este é o jogo. O jogo é isso aqui. É encontrar padrões. Baseado nesses padrões, eu encontrar vantagem. É como se você ir num leilão, você ter a tabela FIP na mão. A tabela FIP, preço de um Palio, 30 mil reais. Tá bom. Agora eu vou para um lugar onde eu tenho vantagem. Onde eu consigo comprar o carro mais barato. Eu vou para um leilão, pago no carro 20 mil, depois eu vou e vendo por 30. Então, eu encontrei este lugar, que é o leilão. Que pode ter gente que vai achar isso até um conflito ético, mas enfim, essa é a vida. O leilão são os amadores. Eu encontrei nos amadores o dinheiro. Por quê? Os amadores não têm ideia de padrões. Eles não fazem ideia. Você pode perguntar para um cara, qual que é a probabilidade de sair um gol nos primeiros 7 minutos de jogo, quando a odd do time da casa tá X, a odd do under tá 2,5 tá Y, papapá. Qual que é a probabilidade de sair do time da casa marcar um gol nos primeiros 7 minutos de jogo, por exemplo? Eles não fazem ideia. E como eles não fazem ideia, eles são manipulados por quem sabe. Por quê? É o leilão. É exatamente eu ir pro leilão e falar, te pago 20 mil reais nesse carro aí. E o cara acha que tá de boa e vende. E ele acha, esse carro aqui acho que tá valendo isso mesmo, vai ter que ser isso. Beleza, só que ele poderia ter vendido por 30, se ele soubesse, só que ele não sabe. Eu gosto de dar o exemplo do cabelo, né? Até porque eu tenho pouquinho, então eu gosto de falar de cabelo. Aí é como, você sabe que se vende cabelo, sim, né? É como chegar numa menina que nunca pintou o cabelo, nunca cortou o cabelo, e tem lá, sei lá, 70 centímetros de cabelo virgem, que eles falam. E eu falo pra ela, eu falo assim, ó, quero comprar seu cabelo. Ela, quanto você me paga? Eu te pago 2 mil reais. Aí ela não sabe quanto é que custa o cabelo. Ela não tem referência. Ela, mas será? Eu falei, meu, 2 mil reais. 2 mil reais, já pensou? Você não ganharia nada se você cortasse o cabelo lá no salão. Tô te pagando 2 mil reais pro seu cabelo. Ela vai e aceita. Aí eu vou lá, pego esses 2 mil reais e gourmetizo ele, ou seja, faço uma puta de uma peruca muito louca lá e vendo depois por 5 mil. Só que ela não sabe quanto é que vale o cabelo. Se ela soubesse quanto é que vale, ela venderia por mais caro. Ou eu, sem saber, vou lá e falo pra ela assim, não sabendo quanto é que custa um cabelo, por exemplo, no mercado, aí as perucas. Oferece mais caro. Eu vou lá e falo, te pago, sei lá, 3 mil reais no seu cabelo. Ela não sabe, ou ela sabe, tá bom, te vendo. Aí, beleza, 3 mil. Aí eu vou lá e vou vender pra um cara que, né, coloca essas perucas aí. Falei, cara, ó, te vendo aqui por 5 mil. Ele, você é louco, te pago 2,5. Não, paguei 3 mil. Você pagou 3 mil? Nossa, o problema é teu. Ninguém vai te pagar mais do que 2,5. Aí eu vou em todos os lugares e ninguém me paga mais. Ou seja, eu me ferrei porque eu não conheço o preço de referência. É isso que acontece com os amadores nas apostas esportivas, com os milhões. Né? Você tem aí... A última vez que eu vi uma pesquisa sobre isso, cara, na última vez, e tem pelo menos uns 3 anos, é que nós tínhamos pelo menos uns 30 milhões de apostadores ativos. Hoje você tem muito mais, é muita gente. E dessa galera toda aí, sem medo de errar, 95% deles são amadores, não fazem ideia de probabilidades. Então, eles são o nosso leilão. É você oferecer, fala, cara, ó, você tem, onde eu trabalho existe backlay, né? Então, quando eu tenho backlay, eu tenho alguém que me corresponde. Então, eu entro no jogo com um determinado comportamento, que eu já sei que aquele comportamento aumenta a minha probabilidade em relação à casa, em relação ao mercado, em, por exemplo, 10%, 12%, e eu falo, ó, eu quero apostar. E quem vai me pagar? Quem não tem ideia do que está fazendo. Aí eles me pagam. Aí, no longo prazo, eu sempre vou ganhar mais do que perco. Tudo por conta dos
padrões. Tudo por conta dos padrões matemáticos do negócio. Eu nem assisto o jogo, cara, na verdade. Assim. Caraca, velho. Eu gosto de futebol, né? Você perguntou no início, você gostava de futebol? Eu adoro, eu sou apaixonado por futebol, jogar futebol. Gosto demais. Mas uma das heresias, né? Eu falei pra você que eu sou um herege na área. Uma das heresias que eu digo aqui é que a aposta, ela não tem nada a ver com futebol. Futebol, o cara que estuda o futebol, ele vai ser um ótimo comentarista, ele pode ser um ótimo treinador, vai discutir sobre futebol por aí. Agora, você quer ver a prova? Pega o Tite, pega o Guardiola e deixa ele uma semana fazendo aposta. Ele vai quebrar. Ele vai quebrar. Por quê? Tem uma coisinha no meio aqui chamado odd. E a odd muda tudo. A gente não aposta em futebol. As pessoas falam, porra, mas ficar vendo números... Futebol não é número, futebol é futebol. É verdade, futebol é futebol, mas meu jogo não é futebol, meu jogo é odd. O jogo é dinheiro. É dinheiro, exato. Eu tô ali pra ganhar dinheiro. Eu não tô pra assistir jogo de futebol. Então, quando você coloca a odd na equação, acabou o negócio. Porque odd representa uma probabilidade. Probabilidade só se encontra quando você faz uma análise de dados. Onde estão os dados? Em algum banco de dados. Então você precisa aprender. Você tem que ter acesso a um banco de dados, aprender a analisar dados para encontrar os padrões de referência, para encontrar as vantagens, e aí você faz dinheiro. É 100% número. O que eu faço hoje tá 0% ligado à tática de futebol, por exemplo. Está subindo a linha, está descendo a linha, lateral subindo, que não sei o quê. Isso tudo, eu recebo essa informação, mas eu transformo ela em número. É a mesma coisa que uma casa faz. E como é que qual é a sua opinião sobre uma manipulação de jogo, por exemplo? Porque aí, se acontece isso, toda essa questão, por exemplo, se a gente vai apostar, fazer um investimento num jogo que está sendo manipulado, toda a questão do banco de dados cai por água abaixo, não é verdade? Olha só, se eu pudesse definir a nossa profissão como apostador, eu definiria assim, o nosso cientista de dados também tem a mesma definição, o Adriano Duarte. Inclusive um cara legal para você trazer aqui. Nossa profissão chama-se gerenciamento de risco. Eu sou um gestor de risco. A gente compra risco o tempo inteiro, né? Quando você montou esse podcast aqui, você comprou um risco. Você investiu uma grana, falou, tem que ter um retorno aqui. Então você está comprando um risco de alguma forma. Só que a diferença é, quando você faz uma gestão de risco de forma inteligente, de forma estruturada, estratégica, você tem uma razão por detrás das coisas. Só que mesmo assim existe um risco. Nosso trabalho é gerenciar. Quando a gente fala de manipulação, sempre que... Eu não acredito que isso um dia vai acabar, tá? É a minha opinião. Eu acho que sempre teremos manipulação. Tivemos um grande time aí, aqui do Brasil, Série A, com um grande jogador, conhecidíssimo, claramente jogando a bola para escanteio, para sair mais escanteio. Assim, foi ridículo. Absolutamente ridículo. Um jogador de Série A fazendo um negócio desse. Então, não é só Série C, Série D que essas coisas acontecem. Essas coisas vão rolar. Só que tem indícios, cara, muito fortes. Onde eu trabalho, né? Na casa que eu trabalho, e eu trabalho em exchange, né? Eu não trabalho em book tradicional. Então, onde eu trabalho, tem coisas que gritam que estão rolando manipulação. Então, eu decido não fazer aposta naquele jogo. Vou te dar um exemplo. Jogos do Brasil de Pelotas na Série B. Não sei se você acompanhou os últimos jogos. Alguns jogos ridículos. Assim, olha só os sinais. Já viu um jogo de Série B? Você ter mais dinheiro, por exemplo, num over 0,5 HT, do que você ter no mercado principal, que é o mercado 1x2, mercado de match odds. Era coisa assim, tinha 40 mil, pouco dinheiro, que tá ok, Série B, time pequena, tá 40 mil dólares ali no mercado de liquidez, e 800 mil dólares no mercado de 0,5 HT. Do nada. Do nada. Não tinha aquele dinheiro lá. Daqui a pouco a odd começou a despencar. Acho que 2,40 caiu para 1,60. Muito dinheiro entrando. E o que acontece? Gol. 30 e poucos minutos de jogo.
Eu não estou te afirmando que foi manipulação. Eu seria leviano estar te falando isso. Mas você concorda que eu não preciso comprar esse risco? Então existem alguns movimentos no mercado que te indicam, cara, tem uma coisa estranha aí. Quando acontece, você não faz. Mas, mesmo que fizesse, a incidência disso, num todo, ela não machuca. Não machuca. Então, se eu tiver um jogo onde eu tenho tudo favorável para fazer entrar na minha posição, e no final os caras mudam o jogo por alguma manipulação, eu vou perder esse jogo. Tá bom, mas a minha gestão de banca me segura e tá tudo bem. Num volume de jogos grandes, essas coisas elas não me machucam. Até porque vai acontecer a meu favor e contra. Sim. Não é? É igual o VAR. Fala, pô, tá vendo? Ó, onde é que entra o VAR no banco de dados? Eu não tenho estudo sobre o VAR, até porque ele é recente. Mas já a gente vai ter. Mas o VAR vai acontecer a seu favor e contra. Imagina, você tá lá, o time tá pressionando o outro. Aliás, o jogo tá ali, under. Jogo feio, você entra no under. Aí daqui a pouco, o cara chuta uma bola, pega na mão do cara, pênalti. Fala, porra, mano, não sei o que, o VAR entra. Se não fosse o VAR, o juiz não daria aquele pênalti. Aí você tá no under. Aí você perde dinheiro. Tá bom. Só que daqui a pouco você vai estar num over. Exposto em um over. E vai acontecer um pênalti que o juiz não deu e o VAR chama. Se não fosse o VAR, você não teria pego o gol. Então, matematicamente, a sorte e o azar se anulam. Isso é bem fácil de provar, inclusive. A sorte e o azar, matematicamente, eles se anulam no longo prazo. Caraca. Então, isso também não faz sentido a galera ficar brava ou comemorar muito uma situação aleatória. Por exemplo, vou te falar uma outra situação. O time está pressionando o outro muito em cima do outro. Muito. Odd 1.9 e o time jogando parecendo que a odd dele estava 1.20. Muito, massacrando. E aí perde uma bola, tem um erro e toma um gol. Aí a galera, puta, tá vendo? É futebol. Futebol, hein? Que não sei o quê. É verdade. Para um comentarista, isso é um prato cheio. Por isso que futebol é apaixonante. E que não sei o quê, que não sei o quê. Para o apostador, não significa porra nenhuma. Por quê? É um jogo. Joga de novo. Joga de novo. Esses mesmos times. Joga de novo. As probabilidades vão bater. Só que quando a gente fala em probabilidade, a galera fala, pô, tenho 90% de chance disso acontecer. E se esquece dos outros 10%. Tem 10% de chance de não acontecer. Exatamente. Então, não faz sentido. Você não tem que ganhar tudo. A ideia eu tenho um evento que tem odd 2. Beleza. O mercado está dizendo que eu tenho 50% de chance. Que análise eu consigo fazer para aumentar ou aumentar a minha probabilidade de 50 para 55 para 60, por exemplo, e melhorar o meu win rate, a taxa de acerto. Então, ou eu faço isso, ou eu seleciono os jogos que eu vou trabalhar. Eu crio um filtro que eu não preciso ter lá, eu não preciso acertar 50%, ou acertar mais, 60% das vezes. Eu só preciso fazer uma seleção melhor dos jogos para eu trabalhar. As casas de apostas, ela tem que colocar todos os jogos para jogo. Eu não preciso operar todos. Eu só vou operar os jogos que eu tenho mais vantagem. O Panther faz isso em pré-live. Faz uma seleção pré-live, seleciona os seus jogos e faz a sua aposta. O trader opera os 90 minutos. Só que eu não preciso operar os 90 minutos. Eu vou operar apenas aqueles momentos do jogo onde eu tenha uma probabilidade maior de vencer. Eu faço isso através de leitura de números, transformo em indicadores, por isso que eu não assisto o jogo. Porque se eu assistir o jogo, não é problema nem assistir o jogo, tá? Tem gente que acha que... Ou então não tem que assistir o jogo, não tem nada a ver. O problema é que quando você assiste o jogo, eu consigo assistir um. Agora pega um sábado. Tem 300 jogos ao mesmo tempo. Eu vou conseguir assistir 1, 2. Não, mas não, Ricardo, eu tenho uma stream que eu assisto, tem 30 jogos. Tá, põe seus 30 jogos na tela. Quantos jogos você vai dar conta de assistir de verdade? 1, 2. No máximo. Né? Então, beleza. Agora, e os outros todos que estão rolando? Um monte de oportunidade rolando, você não tá vendo. Aí você se pergunta, olha a lógica. A casa sempre vence, né? Beleza, a casa de aposta sempre vence. Qual a estratégia que ela usa? Padrões. Ela tem um banco de dados e encontra padrões. Beleza. Só que as casas também mudam as odds. Por que elas mudam as odds? Porque ela vai recebendo dados dos scouts que estão em campo o tempo inteiro.
ela pega esses dados em tempo real, aplica um modelo preditivo que compara com um banco de dados e ela diz para ela, ó, a probabilidade mudou em 3%, então muda a odd. Pega a odd de 2 e baixa ela para 1,91. Ela vai lá e muda. Então ela vai fazendo isso minuto a minuto. A casa de aposta não assiste jogo. É próprio pensar nisso? Exatamente. Ela não assiste jogo. Não Que tem. loucura, velho. Verdade. As pessoas não param pra pensar nisso. Pensa, você acha que tem. Cara, quantos mercados tem? Qual que é a casa de aposta que patrocina aqui o programa? Bet7. A Bet7. Quantos mercados tem na Bet7 em um jogo? Tem mercado pra caramba. Mais de 10. Deve ter mais de 20 ainda nesse bolo. Tem muitos mercados. Você acha que tem um trader que vai dar conta de mudar a odd minuto a minuto de todas? Não, então vou colocar um trader para cada mercado. As casas quebram, ela não tem condição de pagar essa estrutura, ela nem precisa. O que ela faz? Tem os scouts que estão em campo, que tem uma empresa chamada Running Ball, que faz isso, que é um braço da Opta, inclusive. Esses scouts recolhem os dados, tudo, através de um app, onde a bola está, o chute no gol, de onde foi o chute, tudo. Vão lançando tudo. As casas de apostas recebem esses dados e aí cada um aplica o seu modelo. Eu também recebo os mesmos dados, por isso que é caro. Eu acesso hoje a mesma estrutura de uma casa de aposta. É muito caro para pagar. E aí a gente acessa e cada um aplica o seu modelo preditivo. A casa recebe o dado, a probabilidade mudou. De acordo com o número, de acordo com o dado. Não é de acordo com leitura visual de jogo. É de acordo com os dados que representam aquela leitura visual de jogo. E aí ela muda. Ela vai mudando, ela vai alterando. E eu falei, mas se a casa faz isso, por que eu vou ficar então assistindo o jogo? Se é a casa de aposta a instituição que mais faz dinheiro na Terra com aposta esportiva, por que eu vou ficar reinventando a roda? Eu vou fazer o mesmo jeito que ela. Hoje, eu trabalho exatamente igual a casa. A casa ganha dinheiro no juice, né? Ela aplica um juice, uma margem para ela lucrar. Eu faço a mesma coisa. Quem paga o meu juice? Os amadores. São eles que pagam o meu juice. Eles tinham que me pagar no máximo, sei lá, a odd tinha que estar 1,9 para aquele comportamento. E a odd está 2,10. Só que eles não sabem. Eu vou lá e proponho um back. Os amadores me pagam a 2,10. Eles estão perdendo dinheiro, eles vão perder no longo prazo. E não sabem disso. Então, o meu juice, a minha margem de lucro, é a mesma coisa que a casa de aposta aplica. Só que quem me paga são os recreativos, os amadores que estão no mercado. Eu, né? Falo, me paguem, pago os outros profissionais, né? Que operam. Caraca, Ricardo. E eu dei uma pesquisada e você já investiu mais de 50 milhões em futebol. Como é que é? Esse investimento é em quê? Na verdade, foi bem, já investi mais de 100 milhões. 100 milhões, cara? Em uma única metodologia, que é o meu método principal, que é operar match odds em back no primeiro tempo, que é jogos estão 0-0. O método é bem simples, né? Inclusive a galera aí fica buscando coisas do arco da velha. É sério. Quanto mais simples e mais óbvio for, mais dinheiro você vai fazer. Quando vocês descobrirem, vocês vão se libertar. Mas vamos lá. O meu método principal é jogos 0-0. Eu opero live, né, durante o jogo, em exchange. Sou trader. Jogos estão 0-0, odd média entre 1,80 e 2,20. Eu gosto de odd média 2, mas eu opero também 1,60, tá? Se tiver uma oportunidade muito gritando, a 1,30 eu pego também, mas gosto mais de trabalhar em odds um pouquinho mais altos. Onde eu tenha assimetria. Fica a dica aí pra galera buscar o que é simetria. Busca mercado financeiro, assimetria. Eu tô dando referência de mercado financeiro que vocês vão encontrar mais materiais, mas a simetria garante o lucro em qualquer investimento que você faça. A simetria é comprar barato e vender caro. Simples assim. Essa caneca custa para fabricar R$2. Eu compro 2 e vendo por 7. Beleza. Comprei material para fazer hot dog. Gastei R$1. Com R$1 eu monto um hot dog. Vender por 3. Beleza. É comprar barato e vender caro. Para eu ficar exposto aqui nesse jogo, a odd tá me pagando agora, vai me pagar 80%. Beleza. Mas qual que é a probabilidade de acordo com o meu indicador aqui, de acordo com o estudo, com o meu modelo preditivo? Tinha que estar me pagando 1,6. Está me pagando 1,8? Opa, então eu estou comprando mais barato do que ela vale. Então eu estou ganhando mais do que eu deveria ganhar de acordo com aquela probabilidade. Tudo é comprar barato e vender caro, é assimetria. Essa é a minha metodologia, eu tenho um indicador e um sistema que me indica a assimetria. Ele fala, aparece uma bolinha na minha tela, fala, assimetria.
aqui, algumas, né? Alguns indicadores. Eu vou e faço a operação. Nesta metodologia, somente nesta metodologia de stake que eu coloquei, se for somar todo o dinheiro que eu já investi, que eu coloquei no mercado, ó, vou colocar 4K, 5K, 7K, 4K, 3K, toda a grana que eu coloquei já passou de 70 milhões de reais. Caraca, velho. 70 milhões de reais investidos em uma única metodologia. Isso em quanto tempo? Ah, cara, essa metodologia, dessa forma, eu aplico há uns 3 anos. Caraca. 3 anos, 3 anos. Não tem mais de 3 anos, não. Eu fazia a mesma coisa, só que antes eu trabalhava com leitura visual. Eu assistia o jogo para operar, porque eu não tinha acesso a isso tudo. Né? Não tinha acesso a toda essa tecnologia. Então eu assistia o jogo e tentava buscar a mesma coisa que eu faço hoje. Só que o volume era muito menor, porque não dava conta de operar tantas oportunidades como eu tenho hoje. Então, eu já não sei te dizer tanto quanto é que eu investi daqui para trás. Mas nesses últimos 3 anos, só nessa metodologia, foram mais de 60 e poucos milhões. Agora, o total que eu já investi em aposta esportiva passou de 100 milhões fácil. Caraca, Ricardo. E a galera já investiu muito mais do que imagina, cara. Vai no desafio, coloca nos comentários aí. Quanto dinheiro você já colocou no mercado? Verdade. Porque às vezes você tem uma banca pequena, sei lá, tem uma banca de R$1.000. Tá bom, mas quantas vezes você já rodou a tua banca? Quantas stakes de 50 você já colocou ali, ó, 100? Quando você começar a somar, você já vê, pô, mas já investi mais de 100 mil reais aqui. Verdade. Então, esse é um investimento. Agora, você vai analisar o ROI, né? Que é o quanto disso te retornou, aí cada um tem o seu ROI aí. Né? Então, o meu ROI, no último ano, não nesse ano agora, que esse ano eu não fechei ainda, eu fechei agora dia 20 de dezembro. Mas no dia 20 de dezembro do ano passado, o meu ROI foi de 4,8. Caraca. Então, de tudo isso que eu investi, 4,8 retornou para mim. Não é 4,8% da banca, viu, gente? É 4,8% da stake, do investimento. Né? Então, para mim é um ROI incrível, considerando um valor altíssimo, né, de investimento. Para mim, se continuar assim nos próximos anos, tá ótimo. Tá muito bom. Ele vai ficar mais milionário do que já é, né, Ricardo? Cara, tem uma outra questão, né, será que dá pra ficar milionário com aposta esportiva? Você acha? Cara, eu vou dizer uma coisa, assim. Se eu disser que não, eu vou estar limitando algumas pessoas. Mas eu preciso falar um pouco de uma coisa que eu chamo de pensamento mágico. O Adriano também fala muito sobre isso. O pensamento mágico é as pessoas ouvirem uma história bonita, que é um copy de um vídeo de vendas. Por exemplo, o cara fala assim, velho, olha só, trabalhava, sei lá, numa gráfica, ganhava R$1.200, 8 horas por dia, suando, busão, 4 horas, sentindo o cheiro da marmita, pá. E não aguentava meu chefe, aquela coisa toda. E aí eu conheci as apostas esportivas. Eu já gosto de futebol, futebol sensacional. Aí eu percebi que dava pra assistir jogo de futebol e fazer dinheiro. E, mano, até que eu cheguei uma hora que dei um pé na bunda do meu chefe. Olha que vida gostosa, é sensacional a história, né? E dei um pé na bunda do meu chefe, foi uma delícia. E hoje eu acordo às 9 horas da manhã, 10 horas da manhã. Pego ali a grana que fiz com as apostas, vou tomar meu café. Se eu quiser ir para um hotel, se eu quiser ir para outro lugar, eu opero de qualquer lugar do mundo, porque meu negócio é online e eu não sei o quê. Aí o jogo começa, eu ali sento no meu computador, enquanto vocês estão se lascando, trabalhando, eu estou assistindo um joguinho de futebol e fazendo uma grana, e enfim, e eu vou ficar rico, milionário fazendo isso daqui. No meu próximo ano, você vai ver, já vou faturar R$200 mil e aquela coisa. Isso é um pensamento mágico. Isso é um conto de fada, essa porra não existe, não é assim que as coisas acontecem. Eu não sei se você ia me fazer essa pergunta, mas eu vou responder. Quanto dinheiro eu já perdi com aposta? Sim, eu ia perguntar. Porque faz parte do contexto. No meu começo, cara, não só no meu primeiro ano, mas nos primeiros 4 anos, não ganhei nada. Eu só perdi dinheiro. Sério? 4 anos, mas assim, começa e para, eu não estava focado no processo. Mas eu já estava envolvido de alguma maneira. Nos meus primeiros 4 anos, cara, eu deixei um pouco mais de R$100 mil no mercado. Porra. Teve um período de 8 meses, mais ou menos, que só nesse período de 8 meses foram 50 pau que eu deixei. Pô, Ricardo, foi investimento. Não foi investimento, eu joguei fora mesmo, assim, eu não sabia o que eu estava fazendo.
Foi assim, não, eu perdia, não é possível, não, eu vou ganhar. Eu perdia, não é possível. E aí ficava, óbvio, gestão de banca nenhuma, fazendo cagada uma atrás da outra. Deixei muita grana no mercado. Por quê? Porque no início todo mundo vem com pensamento mágico de que tudo vai dar certo na próxima vez. Você quebra, não. Não faço mais isso. Não quebro mais, não vou colocar mais 50% da banca. Só que você faz essa promessa do mesmo jeito que você faz uma promessa de que você vai, no ano que vem, correr todo dia, que você vai parar de comer chocolate, que você vai emagrecer. E não adianta nada fazer promessa. Não é promessa de que você nunca mais vai forçar a banca. Essas coisas não adiantam nada. Nada. A promessa de que você vai fazer alguma coisa. Eu tô falando isso porque eu já fiz isso. Inclusive, eu tenho formação na parte de inteligência emocional. Me formei em Master Coach. Eu me formei não para atender. Eu me formei para autoconhecimento. Para que eu entendesse um pouco mais sobre o ser humano, para entendesse um pouco mais sobre mim mesmo. Né? Como é que funciona a mente humana. E no início, você é meio que atraído pelo pensamento mágico. E hoje em dia, mais do que nunca, cara. Hoje o que a galera vende de pensamento mágico por aí, não é assim que funciona, tá? Mas sim, é possível fazer muito dinheiro e fazer milhões, sim, com aposta esportiva. A conta é simples. Eu hoje tenho um resultado médio, nos últimos 3 anos, nos últimos 4 anos, vamos dizer assim, nos últimos 4 anos, meu resultado médio anual sobre a minha banca fica de mais ou menos 200%, 250%. Caraca, sobre a banca. Para mim isso é algo tão extraordinário, cara, mas assim, é tão absurdo esse resultado. É muito bom. Se você comparar com qualquer outro tipo de investimento que você faz em renda variável. Só que tem gente hoje falando para você fazer esse resultado no mês. O cara vem e fala, cara, dá para fazer 100% de lucro no mês. Aí o cara começa a fazer a conta. Pô, você está com R$1.000. Mês que vem eu tô com 2. Beleza? Então no outro mês, 100% de 2, vou estar com 4. No outro mês vou estar com 8. No outro mês vou estar com 16. Aí ele começa a fazer essas contas de juros compostos. Isso é um pensamento mágico, não existe. Não é. No mês de dezembro do ano passado, eu faturei... Eu falo sobre valores, cara, porque como eu trabalho com formação, eu acho que eu tenho a responsabilidade de falar de tudo que eu faço ser aberto, tá? Não é todo mundo que tem que ser, mas enfim, eu faço isso. Então, o meu valor que eu trabalho hoje é de 100K. Eu opero com capital de 100K. No mês de novembro do ano passado, do dia 20 de novembro do ano passado até o dia 20 de janeiro, eu faturei um pouco mais de 56K. No outro mês, acho que foi 36, no outro mês, 19. Aí fala, lindo, né? No outro mês, em uma operação, eu perdi 18K. Nossa. Eu publiquei pra galera. Foi num Correct Score, que, enfim, eu fui fazer uma free bet com o lucro do mês passado. E foi no jogo do Porto. Eu acho que foi no jogo do Porto. Foi no jogo de Portugal. Que eu fiz um lay a 1-1. Probabilidade toda a meu favor, tava tudo bonitinho. Pá. E quando tem uma variância lá que vai acontecer mesmo, e foi 18K pro ralo. Então, não vai ter só green todo mês. Vai ter mês que vai ter porrada, vai levar ferro. Então, esse cálculo de juros compostos, de sempre ganhando, não existe. Eu só tenho hoje um capital de 100K, porque é grana. Eu sempre fiz aportes, cara. Eu ganho grana no mercado, aí eu tenho outras fontes de renda, coloco dinheiro, vou aumentando a banca, ganho grana no mercado, ou perco, ganho grana no mercado, mas eu vou e coloco mais dinheiro e vou aumentando o capital. Então, eu cresci o meu capital não só dentro do mercado fazendo trade. Eu cresci o meu capital fazendo trade e aportando dinheiro. Porque eu faço isso profissionalmente. Então, é skin in the game. Né, Divan? O que é o skin in the game? Se eu falo tanto de aposta esportiva... Tem que viver. Eu tenho que viver, né? Eu tenho que colocar grana lá. Então, eu tenho que pegar a grana agora, ó. Eu tava lá parado uma grana minha de fundo de garantia. Tinha esquecido daquele dinheiro. Falei, nossa, cara, tem uma grande fundo de garantia mesmo da prefeitura lá, tá? Tem um pouco mais de R$85 mil, que eu tenho lá para sacar. Aí vocês vão perguntar para mim, o que é que você vai fazer com esse dinheiro? Eu falo, vou investir. Onde? Vou colocar em aposta esportiva. Porque, eu não falo sobre isso o tempo inteiro, que tem que ser uma fonte de investimento para você e papapá.
Então, eu vou pegar grande parte desse valor e vou colocar no mercado para que eu multiplique esse dinheiro aqui. Então, eu faço aportes. Eu coloco aportes para trabalhar. Então, sim, é possível enriquecer só no mercado. E o que é ser rico, né, velho? Vamos falar do 1 milhão. Fazer 1 milhão com aposta esportiva é possível? Vai crescer no seu capital. Imagina, estou com uma banca de $100 mil. Cara, $100 mil. Se você fizer $200 mil em um ano, ou seja, se dobrar a tua banca de $100 mil no ano, você já fez $500 mil. No outro ano, se você conseguir fazer a mesma coisa, você fez $1 milhão. Só que com $100 mil. Agora, só tenho R$100. Não vai, cara. Não tem jeito. Você precisa fazer um plano, um projeto, um planejamento de carreira para fazer dinheiro de verdade. E eu sou a favor do dinheiro de verdade, cara. Eu não sou... Eu falo pra galera assim, mano, eu tô aqui pra ser um dos melhores do mundo no que eu faço. Eu sou muito adepto ao Cristiano Ronaldo, aquilo que ele fala, né? Eu sou o melhor. Se eu não considerar que eu sou o melhor, quem vai falar que eu sou o melhor, né? Então, eu busco pra ser o melhor, como diz o Ronaldo. E porque eu tô aqui pra fazer dinheiro mesmo, de verdade. Fechar o mês com 40 mil, 50 mil, 80 mil, 15 mil, se vier, não importa. E perder também, se for uma variância, perder ali menos 20 mil, beleza, eu tô pra jogo, eu tô lá. Mas eu não tô aqui pra ficar o dia inteiro, pra no final do mês, sei lá, 800 reais, 500 reais, beleza. Isso pode ser muito dinheiro pra muita gente. Mas pra vida que eu quero, não. Eu tô aqui pra fazer dinheiro mesmo, de verdade. Então por isso que eu aporto muito. Eu quero ter um capital cada vez mais robusto, né, pra fazer. Então eu jogo um jogo um pouco diferente da galera que faz isso recreativo. Eu jogo um jogo para fazer muita grana mesmo. Eu tô aqui para isso, para fazer muita grana no mercado, cara. Caraca, Ricardo, que top, velho. A gente tá finalizando, Ricardo, perguntar para você. Manda. Quais são... O que você daria de dica ou de macete pra galera que tá começando? Que entra, que nem você falou, vem com uma ideia de mundo mágico, né? Que é pulverizado aí pela internet, por muitos gurus aí por aí. Qual que seria a sua dica, o seu macete pra essa galera que tá iniciando hoje, que vai acompanhar a gente logo menos aí no YouTube? Cara, a primeira coisa, não duvide, não tenha dúvida em momento algum que a aposta esportiva em um nível pro pode ser algo que vai mudar a tua vida. Mudou a minha, muda a vida de milhares de pessoas que fazem isso de forma séria todos os dias. Então, se você duvidar, em algum momento você não coloca toda a energia no processo. Você não pode ter dúvida. Você tem que ter certeza. Cara, é sério. Acredita no que eu tô falando pra você. Não tenha dúvida nenhuma. As apostas esportivas podem mudar completamente a sua vida financeira. Pode te trazer muito mais dinheiro do que você imaginou ganhar algum dia. Isso é verdade. Isso não é uma mentira. Só que este é um projeto de longo prazo. Só que você já está acostumado com isso e não sabe. Você é formado em uma faculdade? Não, eu comecei engenharia e não terminei, não. Pois é. Eu me formei em enfermagem, demorou 4 anos. Antes disso, fiz 2 anos de ciência da computação. Depois fiz 2 pós, depois fiz... Cara, só uma faculdade. Eu fiz 4 anos de enfermagem, me formei, depois de 4 anos, ganhando sabe quanto? Nada. Me formei desempregado. Exatamente. Todo mundo se fica 4 anos. Engenharia, acho que são 5 anos hoje. O cara se forma engenheiro para se formar o quê? Desempregado. Só que ele fica os 5 anos estudando, cara. E a galera quer vir aqui para a pós-esportiva e não se permite passar nem um ano estudando isso de verdade. Exatamente. E quer, pô, você não entende, realmente isso não passa pela minha cabeça. Então, a primeira coisa que eu diria para vocês é, tenham certeza que isso funciona mesmo. Se você trabalhar do jeito certo, você vai trabalhar com aposta esportiva de forma matemática, e isso não é um jogo de azar quando você trabalha com a matemática. Quando você trabalha de forma intuitiva, aí pode dar ruim, toma cuidado. Então, acredite no processo e se permita o longo prazo, se permita estudar. Agora, estudar o quê? Né? Qual o caminho que eu iria para estudar? Padrões. Não tenho grana para acessar um banco de dados profissional. Tá bom, faz o seu próprio. Começa a assistir jogo, senta em frente ao computador, assiste o jogo, vai tirando print da tela das odds. E vai anotando o que está acontecendo no jogo. Sei lá, eu fiz a cada 3 minutos, faz a cada 2, a cada 5, mas anota tudo que está acontecendo no jogo. Tá? E vai anotando, o jogo tá assim, minuto tal, placar tal, depois você vai colocar na odd. A odd tava tal. Beleza. Faz isso. E vai encontrando um padrão, como é que o mercado se movimenta,
Qual o tipo de comportamento que aumenta a probabilidade de gol, o tipo de comportamento que diminui a probabilidade de gol. E se você trabalha escanteio, vai e faz isso para escanteio, não importa onde você trabalha, cartões, enfim, vai anotando. Se você não encontrar padrões, você vai ser um jogador de azar. É isso. Sem padrão, você é um jogador de azar. Por quê? Se eu não sei o quanto que o mercado deveria me pagar aqui, não importa se é escanteio, se é gol, se é match odds. Se eu não sei o quanto o mercado deveria me pagar, eu vou ter que chutar. Eu acho que é tal. Eu acho que é tal. Eu acho que é tal. E a casa não acha nada. A casa sabe. Tem certeza. Ela tem certeza. Por isso que ela ganha mais dinheiro. Ela sempre ganha. Ela sempre vai ganhar mais do que ela perde. Então, você tem que começar a estudar padrões. Entenda, o nosso jogo não é futebol. O nosso jogo é probabilidade. O nosso jogo é fazer dinheiro com probabilidade. Não é futebol. Então, a maior dica que eu poderia te dar é acredite, primeira coisa. Não duvide. Se você duvidar, você não põe energia, você não estuda. A partir do momento que você acredita, você vai se permitir o longo prazo. É como se eu te falasse assim, Edivan, eu te levo para o futuro, daqui, 2 anos. Te coloco lá no DeLorean, do Mike McFly, e vamos para daqui 2 anos. Aí daqui 2 anos eu mostro o Edivan operando tudo certinho, bonitinho, do jeito que tô seguindo a metodologia, seguindo a gestão, e mostra de você tá vendo? Você ganhou $200 mil em 2 anos fazendo aquilo lá. Beleza. Aí eu trago você de volta. Aí agora você já viu o futuro. Você já sabe que se você fizer aquilo, você vai ganhar grana. Você se torna imparável. Ninguém vai dizer para você que aquilo não funciona e vai te parar, porque você já viu o resultado. O nome disso é previsibilidade. E a gente tem previsibilidade nas apostas. Muito mais do que no mercado financeiro. Assunto para um outro podcast. Mas a gente tem previsibilidade aqui. Só que isso começa com a crença. Se você não acreditar nisso, você não vai se permitir ficar 1 ano, às vezes, sem ganhar nada, só estudando, se preparando, entendendo o mercado. Às vezes mais. Eu precisei de 4. Você não precisa de 4 anos hoje. Você tem muito material para estudar hoje. Você tem esse podcast aqui. Tem um monte de gente aí, enfim, para te ajudar. Mas depois desse processo, depois desses anos de estudo, de percepção do mercado, de estudo de padrões, as coisas vão acontecer. Padrões, volume e gestão. São os 3 princípios. Encontra o padrão, aplica volume, ou seja, muitas operações, e a gestão correta. Se você juntar essas 3 coisas e aplicar isso a seu favor, não tem como não fazer grana. Por mais louco que essa frase pareça, mas não tem como não fazer grana com aposta esportiva quando você aplica essas 3 coisas. A prova disso são as casas de apostas. Cada dia ficam mais ricas, porque elas aplicam esses 3 elementos. É essa a dica que eu dou pro cara. Top. Ricardo, para finalizar agora a finaleira, eu tenho um quadro aqui que chama Show de Bola. Eu vou fazer 3 perguntas para você, para saber o que é show de bola para você. Na sua vida, o que é show de bola para você, Ricardo? Minha casa. Sua casa? Minha casa. Amo minha casa. É. O cara que fica 24 horas por dia. Cara, é o lugar que eu fico mais tempo em casa. Minha casa tem que ser o lugar mais confortável da terra. Eu não sou ligado em carro. Gosto, mas não sou ligado em carros. Meu carro é alugado. Eu nem carro tenho. Eu uso o carro alugado para ter o carro que eu quiser, a hora que eu quiser. E eu tenho um Jeep. Eu adoro Jeep. Para mim tá suficiente. Agora, minha casa tem que ser um lugar incrível. Então, para mim, minha casa, assim, na vida, show de bola pra mim, e tem que ser minha casa. Não importa pra onde eu mudar, pra onde eu for, a minha casa tem que ser incrível. Top. E o que é show de bola pra você no que você faz hoje, nos investimentos esportivos? Previsibilidade. A previsibilidade no investimento esportivo pra mim é a coisa mais incrível, a coisa mais show de bola que tem, porque no mercado financeiro tem uma frase: resultado passado não é garantia de resultado futuro. Exatamente. Né? Isso é uma verdade lá. Aqui eu consigo provar por A mais B de que isso não é bem assim. Porque no mercado financeiro pode vir uma pandemia, por exemplo, e arrebenta com tudo. Pode um cara, o dono do Itaú, pegar o cara em adultério em alguma coisa e a imagem do Itaú cai, as ações caem. Pode acontecer de tudo lá no mercado financeiro. E arrebenta, né, de um dia para o outro. Agora, no futebol, times que jogam melhor sempre vão ganhar mais jogos. Não importa. Não importa onde, não importa 20 anos atrás, 20 anos na frente. Se a regra do futebol não mudar, times que jogam melhor continuam ganhando mais jogos. O meu único trabalho é encontrar uma vantagem em relação ao mercado.
Se eu fizer isso, eu tenho previsibilidade. Se eu tenho previsibilidade, eu tenho uma mina de ouro na minha frente. Isso, para mim, é a coisa mais incrível que tem no mercado esportivo. Por isso que, para mim, não há comparação entre investir em ações e investir em apostas esportivas. Eu falo isso aqui com qualquer guru de mercado financeiro. Qualquer um. Se eu colocar no podcast na minha frente, este cara sai daqui apostando. Caraca. Ele sai apostando, porque é matemático. Não tem como alguém que estuda matemática por detrás do processo não ter certeza absoluta, depois de estudar os padrões, de que não existe previsibilidade. Vou reformular. De que a previsibilidade nas apostas esportivas no futebol é imensamente maior do que no mercado financeiro. Por exemplo, day trade. Não dá nem para comparar. Com certeza. Não dá nem para comparar, cara, a previsibilidade que a gente tem. É muito maior no mercado esportivo do que no day trade. É que o pessoal não descobriu ainda. Existe um estigma, né, no nome aposta esportiva. Porque quando essa galera descobrir a previsibilidade que tem nisso aqui, eles vão vir para cá e vão vir pesado, cara. Pesado. Então, previsibilidade para mim é a coisa mais incrível que a gente tem aqui. E o que é show de bola para você? O que vai ser show de bola para você? O que você acha daqui nos próximos 2, 3 anos na sua vida? Filhos. Filhos? Filhos. Eu acho que as duas filhas gêmeas, que é o que a gente está pedindo para Deus. A minha esposa não pode ter filhos naturalmente. Ela teve um problema de um tumor no ovário, depois teve uma gravidez ectópica, ela perdeu um ovário e perdeu as duas trompas. Nossa, cara, sério? E ela é nova, só tem 30 anos. E a única forma de nós engravidarmos é com fertilização in vitro, que é onde é coletado, né, os óvulos dela e o espermatozoide, isso é fecundado fora e depois é implantado. E a gente tá nesse processo agora, fazendo esse processo agora. E a minha família toda fala que eu merecia 2 meninas de filhas, porque eu aprontei muito quando eu era mais jovem. Fala, você tem que ter 2 meninas para você aprender, para você sofrer, para você ficar ligado, né? E eu acabei gostando da ideia. E a gente falou tanto sobre isso a vida inteira, né? Como casar. Nossa, vou ter 2 meninas. E na hora de fazer ali os embriões, a gente fez um exame que é um exame para saber se pode ter alguma malformação, alguma coisa. E esse exame, ele conta, né, a quantidade lá de XY, uma série de coisas, então dá para saber o sexo. E a médica falou assim, meu, você nasceu para ter menina mesmo. Tem 10 embriões. Dos 10 tem 1 homem. Todos os outros 9 são meninas. Nossa, velho. Então, provavelmente a gente, né, vai ser um sonho realizado. A gente tá pedindo muito para Deus. E vai ser a coisa mais incrível da minha vida, ter 2 filhas. E isso aí é coisa realmente para os próximos 2 anos aí que estão nos nossos planos aí. Quem sabe já pro ano que vem. Que top, Ricardo. Que você possa vir mais vezes aqui com a gente. Quem sabe com as gêmeas aí correndo e fazendo bagunça aqui no podcast. Vai ser incrível. Vai focar em cima da mesa aqui pra tocar o terror aqui nessa parada aqui. Ricardo, passa pra galera aí quais que são as suas redes sociais, como é que a galera te encontra, Facebook, não sei se tem, né, mas tá bem passado, mas Instagram, Telegram, YouTube, como é que a galera te encontra, poder falar com você, como é que funciona? Vamos lá, cara, eu tenho um canal no YouTube, eu vou dizer uma coisa aqui com... o momento ego, né? Que bate depois você pega e joga fora. Mas nós tivemos o primeiro canal de aposta esportiva no YouTube, canal de trading. O primeiro canal de aposta esportiva que estava ativo, que bateu mais de 100 mil seguidores, foi do Danilo Pereira. Sim. E o canal, ele é Panther, né? E o meu foi o primeiro canal de trading, bater 100 mil seguidores no YouTube. Então foi muito legal. E chama-se Full Trader, tá? Para você acompanhar. Não é um conteúdo, eu brinco que não é um conteúdo popular, você não vai ficar me ouvindo lá de falar de palpites, de análise de jogo, te dando dicas para você fazer as apostas. A gente trabalha com um processo para a galera que quer se profissionalizar no estudo matemático do processo mesmo, estudo de probabilidades. No nosso canal a gente estuda ciência, tá? É a ciência das apostas. É data science aplicado às apostas. A gente aplica o mesmo processo que as casas aplicam. Então, se você tiver a fim de aprender sobre isso, no YouTube é Full Trader e no Instagram também Full Trader, tudo junto. Você pode buscar Full com 2 L's, tá? Encontra a gente lá no Instagram também. Faço muita live com a galera, gosto muito de interagir no Instagram com o povo. E tem um canal no Telegram também, cara, mas eu meio que dei uma brochada no canal do Telegram. Por quê? Esse negócio de fazer um monte de mídia. Pô, Instagram, YouTube, não sei o quê, pá.
pra mim tem que ter relevância. E agora eu não tava conseguindo produzir um conteúdo diferente pra galera no Telegram. Porque eu já tenho o YouTube, que eu produzo aulas. No Instagram, é mais interação com a galera, Sim. dia a dia, pá. E no Telegram, eu não tava dando conta de produzir uma coisa que se fosse útil, mesmo, de verdade. Então fica só um canal de recado. Ó, gente, é isso, recado. Aí eu falei, porra, eu não quero ficar dando recado. Então meio que ele existe lá ainda, tem acho que umas 19 mil pessoas lá. Caraca. Mas ele virou meio assim, falei, gente, por enquanto eu só tô avisando pra vocês não perderem as lives, os calls, aulas que a gente faz. E eu compartilho lá, né? Então, mas as minhas mídias oficiais é o YouTube e Instagram. Então, é isso. Full Trader, busca lá que vocês me encontram. Top demais. Ricardo, mais uma vez te agradeço, irmão, pela disponibilidade de aparecer aqui pra gente bater esse papo sensacional, top. E tá feito o convite pra demais outras vezes você aparecer aqui com a gente. E também faz convite pro rapaz, como você falou o nome dele? Adriano Duarte. O Adriano Duarte. Adriano, tá convidado pra gente poder bater esse papo legal também. Fechou? Galera, é isso então. Show de bola. Tamo juntão, é nóis. E até o próximo episódio Show de Bola Podcast. Abraço.